Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui com a gente em mais um bate-papo para falar de um tema que, para muita gente, ainda parece distante: o futuro financeiro. A verdade é que a gente vive no automático, resolvendo agora contas, filhos, trabalho, boletos e, às vezes, esquece de olhar para frente. A pergunta é: como é que a gente quer viver daqui a 10, 20, 30 anos? Hoje, a ideia é conversar sobre isso com quem entende, mas sem complicar. O papo é reto, direto, pé no chão e com quem enxerga a Previdência não só como um produto, mas como uma escolha para a vida. Eu sou Cláudia Evane, gerente de produtos de Previdência, e para esse papo convidei o Rafael Conessa, diretor comercial e de marketing da Caixa Vida e Previdência, e o Edgar Abreu, professor, empresário, mestre em economia pela FGV e educador financeiro. Bem-vindos! Obrigado. Para começar, eu queria saber, vocês se lembram qual foi a primeira vez que você parou para pensar, preciso guardar dinheiro? Olha, ótima pergunta. Primeiro eu queria começar agradecendo, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né, conversando sobre esse tema tão importante do planejamento financeiro, da Previdência. Agradecer aqui a presença do professor Edgar Abreu, né, de estar aqui conosco, contribuindo com esse tema e trazendo informação de qualidade para que as pessoas possam conhecer mais sobre as ferramentas que existem para auxiliar no planejamento financeiro e na tomada de decisão do dia a dia. Olha, Cláudio, eu diria para você que a primeira vez que eu comecei a pensar, eu acredito que foi bem no comecinho da minha jornada, porque educação financeira, não só educação financeira, mas pensar no futuro e planejar, é algo que eu carrego comigo, acho que desde criança, né? Uma coisa que eu sempre gostei de pensar o futuro, imaginar as possibilidades, aquela coisa de sonhar mesmo, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu já pensava nisso, né? Como é que eu faço para guardar um pouco para o futuro, para os sonhos que eu tinha? Claro que naquele momento os sonhos ainda eram uns sonhos de curto prazo, né? Comprar meu primeiro veículo, depois veio o sonho de comprar uma casa, um imóvel, mas eu já tinha essa predisposição, mas foi muito tempo depois que eu conheci a Previdência, aí sim como um instrumento de pensar longevidade, pensar o futuro, pensar a aposentadoria, né? Então, eu acho que eu sempre tive esse desejo, esse pensamento de guardar um pouquinho para depois, guardar um pouquinho para os sonhos maiores, mas conhecer mesmo a Previdência foi quando eu entrei no mercado financeiro, comecei a trabalhar na instituição financeira, na Caixa, e aí aprendi na Caixa a importância da Previdência, a importância de ter uma Previdência complementar, e aí sim comecei a separar os meus sonhos, né, em caixinhas diferentes, e uma delas era a Previdência para o meu futuro e para a aposentadoria. Engraçado, Rafa, você falar isso, porque a maior parte dos brasileiros deixa tudo no automático, né? A gente se planeja para várias coisas, como comprar o primeiro carro, comprar o apartamento, até para comprar um celular, e a gente sai se planejando e divide em 12 vezes. Mas quando a gente fala do futuro financeiro, parece um futuro muito distante, né? E aí acaba se perdendo. Mas a sua história é bem interessante e eu acho que pode trazer muitos insights para quem está pensando em investir e começar o investimento agora. Porque daqui a um tempo você começa a refletir e ver que valeu a pena iniciar desde cedo. E você, Edgar, como que você começou seus investimentos? Tudo bom, Cláudio? Então, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de fazer parte desse bate-papo aqui nosso, aqui falando um pouquinho sobre Previdência. Obrigado, Rafa. Obrigado a toda a família da Caixa Vida e Previdência. Então, quando a gente fala em investimentos, assim, na minha vida, o investimento ele entrou bem no início da minha jornada, um pouco parecido com o Rafa também, quando eu passei também no concurso público, eu passei para estudar, fui trabalhar no concurso público com mais ou menos 20 e poucos anos. Só que até então eu tive muitas dificuldades financeiras, né? E aí, quando você tinha muita dificuldade financeira, uma vida quase zerada ali, ganhando o dia a dia, mas fiz faculdade de matemática, então sempre entendi a importância dos números. Então, a renda que eu tive já era uma renda muito maior do que eu precisava para viver. Então, já estava sobrando, né? Porque eu não precisava de muito para viver e o primeiro salário do banco já foi muito grande, perto do que eu vivia. Então, já comecei a ter a rotina de investir ali, né? Então, ali eu sempre comecei a ter essa disciplina de investir porque não havia necessidade de consumir todo aquele valor. Mas a Previdência foi uma coisa muito diferente, porque eu vendia Previdência no banco, como um bom tempo ali, trabalhando no banco. E depois eu saí, fui dar aula, trabalhar na educação, eu ensinava a Previdência, mas eu não tinha Previdência na minha carteira. Eu não fazia Previdência. Eu sabia da importância, eu sabia da necessidade, sabia de tudo, eu tinha todo o conhecimento. A Previdência entrou na minha vida com 33 anos, quando os meus filhos nasceram. Aí eu comecei a me preocupar com o meu futuro,
comecei a preocupar com o futuro da minha família, comecei a pensar em aposentadoria, em sucessão e todos os benefícios que sempre a Previdência não tem nem competição, vamos dizer assim, é a Previdência ou eu não estou pensando no futuro realmente de médio e longo prazo. Como o Rafa falou, a nossa época, não vou botar no mesmo, temos mais ou menos a mesma idade, os nossos sonhos eram uma casa, era um carro, era tudo sonhos de curto prazo, curto e médio. Com 20 e poucos anos você não pensa em se aposentar, mas com 33, 34, quando eu fiz a primeira Previdência, eu me arrependi porque eu comecei só com 33, 34. Eu acho interessante você trazer isso, Edgar, porque as pessoas têm um mito, eu acho que é importante a gente quebrar esse mito de que a Previdência é só para aposentadoria, né? A Previdência tem outras formas de você fazer o dinheiro render um pouco mais ao longo do tempo, mas como que você enxerga esse produto de Previdência? Por que investir em Previdência? Então, assim, entre os mitos, eu acho que a Previdência tem vários mitos, né? E eu acho que tem um mito muito legal que eu quero explorar dentro disso de Previdência, do que você está puxando agora, Cláudio, que é que investimentos é para quem tem muito dinheiro, né? Investimentos e a Previdência é um tipo de investimento, vai fazer parte dentro do portfólio do cliente. E os números hoje que a gente tem de Previdência é que 50% das pessoas que investem em Previdência realmente é classe A e B, né? Mas os outros 50% é C e D. Inclusive 5% da população que já está investindo hoje em Previdência, a renda familiar é até R$ 3.500, que é classe D. Então, o investimento e a Previdência, ela se encaixa para qualquer renda. A diferença é que quem ganha pouco, né, Rafa, vai precisar de pouco para se aposentar, né? Ele não precisa, você não vai ter alguém que vive com uma renda de R$ 3.000, como uma classe D, e quer se aposentar com uma renda vitalícia de 20 mil. Então, ele consegue, dentro dos R$ 3.000 que ele ganha, guardar para complementar a aposentadoria dele lá. Só vai mudar o volume, mas que é necessário para todas as rendas, está mais que provado. Hoje já é realidade em todas as rendas, né? Esse é um ponto super interessante, né, Edgar? Você traz que a sua contribuição nesse sentido, né? Porque a gente ouve muito sobre isso, né? Quando eu tiver um dinheiro sobrando, eu vou começar uma previdência. Acho que esse é um aspecto que precisa ser mais desmistificado, né, para as pessoas, nas conversas que nós temos diariamente, porque na maioria das vezes não é quando sobrar um dinheiro, porque a verdade é que os desejos, o consumo, as necessidades, elas vão surgindo e à medida que você vai tendo que os dias vão passando, novos desejos, novas necessidades vão surgindo também e o dinheiro nunca sobra, né? O ponto é que a Previdência, ela é uma soma de dinheiro e de tempo. E quanto mais o tempo passa, mais dinheiro você vai precisar colocar para ter a mesma renda no futuro. Então, se essa decisão for tomada no momento adequado, no momento certo, né, ou seja, logo no começo da carreira, como você trouxe aqui também, vai fazer com que a pessoa precise colocar menos dinheiro mensalmente. Imagina, é como uma dívida, só que é uma dívida ao contrário, é uma dívida com você mesmo. E eu vejo muito isso, né? As pessoas muitas vezes pensando quando sobrar o dinheiro, quando na verdade a gente deveria se organizar para tirar um pedacinho daquele rendimento que vai completar o rendimento que vai ter no futuro, seja por aposentadoria, seja por qualquer outra fonte de renda, né? Para quem é empresário, quem é microempreendedor, quem é autônomo, por exemplo, também precisa pensar na Previdência não só como um complemento, né, da aposentadoria, mas muitas vezes como uma sucessão, como você trouxe aqui no seu exemplo. Exato, Rafa, sim. Então, quando eu me arrependi mesmo, quando eu fiz a Previdência com 33, 34 anos, porque eu demorei muito e eu sabia a importância da Previdência e eu sabia exatamente o que você falou. Puxa, se eu tivesse começado com 20, olha o quanto eu já teria. Porque eu já estava investindo já, né, então eu já tinha disciplina. Mas ali eu já também, errar uma vez é um ano, né? Mais duas, não. Ali eu já fiz a Previdência dos meus filhos naquele mesmo momento. Eles já começaram com 0 anos de vida, né? Que inclusive é a Previdência da Caixa, né? A gente fez a Previdência da Caixa, Vida e Previdência, inclusive a gente até registrou e o Conecta a assinatura da Previdência, foi muito legal. Então foi isso, assim, sabe? Então, às vezes, o conhecimento eu tinha, obviamente, sobre Previdência, eu dava aula sobre isso, mas aquilo estava distante porque eu não me preocupava com o futuro. A preocupação minha, olha, lá no futuro, se tudo desse errado na minha vida, fosse ver do INSS. Óbvio que eu sei que o INSS é insuficiente, né? E eu sabia, só que, puxa, para minha vida, eu nunca tive muita coisa na minha vida, então eu vou me adaptar. Mas quando você coloca filhos no mundo, você coloca uma família, cara, não é isso que eu quero para minha família, né? E aí a preocupação da minha família me fez enxergar uma coisa que eu estava cego e tinha o conhecimento, né?
Eu acho interessante isso que vocês estão trazendo, porque o Rafa trouxe um ponto bem importante, que eu acho que todos nós deveríamos fazer essa reflexão. Você ser o seu principal credor. Se você trabalhou tanto, quem mais merece receber primeiro? Então a gente sai pagando os boletos, pagando as pessoas que devem, mas no final, o principal credor, que é meritocracia mesmo, é você saber que aquilo tudo que você trabalhou e que você recebeu, você precisa se pagar primeiro. Então, eu faço essa reflexão no meu dia a dia e sempre falo para as pessoas que estão mais próximas. Você é o principal credor, deve ser o seu principal credor, né? Então, se você começa a se pagar, você começa a pensar que talvez lá na frente, se você começar a colocar, mesmo que seja pouco, o importante é começar. Porque você começa a colocar um pouquinho, de repente você cria um hábito, porque nada na nossa vida acontece por acaso, a gente precisa ter esse planejamento, né? Então é a questão de criar o hábito de você se pagar primeiro, e de repente você vai chegar lá na frente e fazer uma reflexão. O que você diria? Aí a minha pergunta para vocês é, o que você, Rafa, diria para o seu eu no futuro? Daqui a 30 anos, 20 anos, o que você diria para você no futuro? Você iria agradecer, diria um obrigado, ou repensaria e falaria, talvez eu deveria ter começado antes? Qual reflexão que você faria para você no futuro? Essa é uma reflexão boa, sabe que eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Mas eu espero que o meu eu do futuro tenha mais agradecimentos do que cobranças, pelo menos é assim que eu espero, né? Mas é difícil de eu prever se eu estou realmente acertando em todas as escolhas. Em previdência, eu posso ter certeza que eu estou fazendo a escolha certa, porque conhecendo profundamente o produto, entendendo a importância e tendo começado essa jornada de planejamento no tempo certo, né, eu acredito que nesse quesito, o meu eu do futuro não tem reclamações a fazer. Pode ser que ele reclame da academia que eu não fiz, da alimentação que poderia ser diferente, mas que são coisas também que são hábitos, né? Como a gente está dizendo, assim como a previdência é um hábito, tem diversos outros hábitos que precisam ser adequados para que a gente tenha a longevidade que vem sendo tão discutida, né, no momento atual. E acho que o grande ponto é esse: quando a gente fala de longevidade, não é viver mais, não é só sobre viver mais tempo, é viver mais com mais qualidade de vida, porque não adiantaria viver mais faltando recurso, seja faltando saúde, faltando tempo, porque tem que continuar trabalhando para se sustentar, ou faltando dinheiro. Então eu acredito muito que esse tema da longevidade que a gente tanto fala é essa associação entre ter mais tempo no futuro, viver por mais tempo, mas viver também com mais qualidade de vida. E eu tenho uma dica bacana que eu acho que eu posso contribuir nesse tema, né, sobre como é que a gente faz então para colocar se pagar primeiro, né, trazer esse hábito de poupar um pouquinho por mês. Vou trazer até uma experiência pessoal nesse sentido, né? Qual é o melhor momento para começar uma previdência, né, de pagamento mensal, pensando no seu futuro de 20 anos, 30 anos, 40 anos para frente, né? Na minha vida, uma coisa que deu muito certo é aproveitar sempre o momento, por exemplo, para quem trabalha assalariado, do dissídio, né? Porque você está vivendo com uma determinada renda, de repente vem um aumento do teu salário. Se você consegue continuar com a renda que você tinha até então, e esse aumento virar uma previdência, você passa então a ter reserva para o futuro sem mexer no seu presente. É claro que existem os aumentos de custo, é natural que o custo de vida, se ele estiver muito no limite do salário, vai ser um pouco mais difícil para a pessoa, mas quem está conseguindo viver um pouco abaixo do salário no custo de vida, o dissídio é o momento da decisão. Um outro momento de decisões de aumentar o plano ou colocar uma contribuição maior numa promoção, por exemplo. Então a pessoa está ali na sua jornada profissional, recebe uma promoção. Poxa, por que não pegar um pedaço daquela renda que não existia até então? Se eu não tivesse tido a promoção, eu não tinha aquele dinheiro. Por que não pegar então uma parte disso e depositar para o meu eu do futuro? Então acho que na minha vida eu fiz isso algumas vezes, deu muito certo, né? E acredito que é uma dica que vale aqui contribuir, pode servir para muita gente também. Perfeito. Inclusive, eu acho que é interessante a gente pensar dessa forma, porque é você escolher quando parar de trabalhar, né? E saber que você vai ter uma qualidade de vida no futuro. E você, Edgar, o que você falaria para você no futuro? E a outra pergunta que eu queria fazer para você também é: qual a melhor estratégia para começar a guardar dinheiro? Bom, acho que o meu eu do futuro
ele não gera tanto problema para mim mental hoje, daqueles conflitos de ser julgado, porque eu não arrependo muito das minhas escolhas, assim, né? Eu penso bastante, tá? Cada decisão, eu não tomo decisões por impulso, mas eu penso cada uma, né? Eu foco muito, assim, no presente, porque eu não vou conseguir voltar lá atrás e mudar, né? Então é um arrependimento que é um pouco mais dolorido. Quem é meu amigo me conhece no WhatsApp ali, eu tenho a mesma frase no WhatsApp desde quando eu criou o WhatsApp. Que é a frase, que as frases que você coloca, a minha é de uma música do Raul Seixas, que é: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela bela opinião formada sobre tudo. Acho que isso é um lema para mim, de estar sempre questionando se o que eu estou fazendo está certo, se as minhas decisões atuais, elas estão corretas. Eu acho que isso é extremamente importante quando a gente fala em investimento, né? Porque você tem lá, daqui a pouco, hábitos, e você vai criando o costume de sempre investir em tal produto, ou em tal serviço, ou sempre daquela forma, porque sempre foi assim. Então é mais cômodo, a gente tem medo das mudanças, né? E às vezes, por exemplo, quantas pessoas estão ouvindo isso aqui agora e nunca ouviram falar, estão ouvindo podcast, nunca ouviram falar em previdência. E aí fica com aquele receio, será que é para mim ou será que não é? Então busque mais informação, né? Vai buscar um pouco mais de informação, vai entender e esteja aberto à mudança. Pode ser que sim, seja o seu momento de previdência, e mais que isso, pode ser que está atrasado o teu momento de previdência, como esteve atrasado na minha vida, né? Mas se você não estiver aberto para ouvir, se questionar suas escolhas, você vai continuar errando, né? Então eu acho que isso me dá uma garantia de ter uma tranquilidade pro eu do futuro, né? De estar sempre questionando as minhas escolhas e revendo as minhas decisões. A estratégia que o Rafa deu foi excelente porque foi a mesma minha, né? O que o Rafa falou foi o que aconteceu comigo de prática. Eu vivia com a renda praticamente zero, entrei no banco, nossa, eu ganhei tudo isso, alimentação. Eu lembro que eu não conseguia gastar no supermercado o que eu ganhava. Então foi do mês para o outro, uma elevação de renda, que você gastava isso, vai superar. Então, quando você tem todos esses movimentos de uma renda extra, o correto é exatamente o que o Rafa falou. Infelizmente, o brasileiro tem o hábito de gastar a renda extra, né? Ele não espera o 13º, ele já vai lá e endivida, ele espera, então tá totalmente correto. Então, é a grande estratégia de começar isso, e eu acho que inverter a lógica de prioridade é importante, porque eu dou um exemplo e sempre falo assim para os meus alunos, será que previdência é o mais importante do que o teu carro, do que a tua casa, do que a alimentação? Será que isso vem antes? Aí eu falo para eles, dá uma olhada no teu contra-cheque. Teu contra-cheque tem o débito do supermercado? Não tem. Tem o débito do carro? Não tem. Da casa? Não está lá no teu contra-cheque. Agora, a previdência está lá no teu contra-cheque, a oficial do governo. Então, a previdência está claro que ela é mais importante do que qualquer aquisição que você vai fazer. A pergunta é se essa previdência que está lá no teu contra-cheque é suficiente para garantir o futuro da tua família. Se não é, o que a grande maioria não é, a média hoje que o INSS paga em torno de 2.500, então se isso não vai sustentar da família, você precisa complementar essa previdência de uma forma privada. Então a questão de prioridade para mim é muito clara, porque é muito lógico para mim que ela vem antes de qualquer outra aquisição e qualquer outro sonho e realização, né? Além de rentabilizar a previdência, que a gente sempre fala sobre guardar um dinheiro para o futuro, quais os benefícios que a previdência privada ela traz para o investidor? Eu diria que a previdência ela traz vários benefícios, né? Nós temos benefícios tributários, tem benefício de menor tributação do imposto de renda, por exemplo, porque é um investimento que vai ficar bastante tempo investido e, portanto, tem uma carga tributária menor sobre esse investimento. Tem benefícios na sucessão também, em caso de deixar uma herança, por exemplo, no momento de passar para os herdeiros, a previdência ela passa automaticamente para os herdeiros que forem indicados ali no plano, mas eu diria que o maior benefício que existe na previdência é a tranquilidade. É mais do que os benefícios de rentabilidade, benefício tributário, benefício sucessório, o benefício da tranquilidade, né, da pessoa saber, 30 anos depois, né, de ter trabalhado tanto, de ter lutado tanto, que ela vai ter uma condição de vida, né, que vai sustentar o momento do descanso, porque vamos imaginar isso, né, então a pessoa, ela nasce, ela começa a crescer, ela vai para a escola, então ela começa a aprender, etc. Depois ela está na escola para se preparar para o mercado de trabalho. Depois, uma boa parte da vida, e eu diria que a principal parte da vida ali, onde você tem mais tempo, mais autonomia, teria mais liberdade para fazer suas próprias escolhas, essa maior parte do tempo você passa trabalhando. E que todos nós pensamos, ou a maioria dos brasileiros pensa,
quando está trabalhando, né? E trabalhando bastante. Quando eu aposentar, aí sim. Quando eu aposentar, eu quero ir para a praia. Quando eu aposentar, eu quero viajar. Quando eu aposentar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero empreender, quero estudar artes, quero escrever um livro, enfim, cada um tem um sonho para quando aposentar. A pergunta que fica é, ok, mas quando eu aposentar, o rendimento que eu vou ter vai ser suficiente para sustentar esse sonho, esse desejo que eu alimento ao longo de todo o tempo que eu estou trabalhando? Então eu diria que o maior benefício, né, sem dúvida nenhuma, é o benefício da liberdade. O benefício da liberdade e da tranquilidade que essa reserva financeira vai proporcionar para as pessoas no momento da aposentadoria. Vocês dois têm uma história com a educação financeira desde novo, né? Mas essa não é a realidade dos brasileiros, da maioria dos brasileiros. Muitas pessoas acabam se endividando de forma desnecessária, porque vai criando necessidades, aí quer um celular novo, aí sai uma outra geração de celular, mas eu quero comprar, mas eu ainda não tenho dinheiro, mas eu divido em 12 vezes, parcelo em 12 vezes, aí também quero uma nova TV, quero uma casa nova, quero uma roupa nova, e acaba se endividando. Então, existem algumas estratégias para a gente começar a guardar. O primeiro é o propósito, que você tem que definir inicialmente, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai servir, então você acaba vivendo um dia após o outro, né? Então, eu busco uma estratégia de educação financeira, porque eu acho que muitas mulheres também têm isso, está sempre querendo, eu não tenho roupa, quem nunca viu isso, né? Não tenho roupa para usar, e aí tem lá o guarda-roupa cheio de roupas e sapatos, mas aí eu faço uma estratégia de usar o aplicativo, começar a olhar o que eu compraria se eu fosse no shopping hoje. E aí eu saio colocando algumas coisas ali na sacola e, de repente, depois de uma semana, eu vejo que aquilo ali não era necessidade, não era urgente e acabo não comprando. Então, desisto. É como se fosse aquela sensação de estou gastando, estou comprando algo novo para mim. Mas, na verdade, é uma vontade que dá e passa. E aí, depois disso, você começa a refletir. Cara, se eu tivesse ido no shopping e agido com emoção, eu teria gastado um dinheiro desnecessário. E aí, quando você começa a pensar em investimento, pensar em previdência, você pode ativar uma contribuição mensal, que é pouco, né? A gente comentou aqui que não precisa ter muita grana para começar. O importante é iniciar. E o bom é que na Caixa a gente começa com R$ 35 por mês. Ou seja, é um valor que é acessível para qualquer pessoa. Se você começa e tem um propósito definido, aí daqui a um tempo você vai olhar e vai se surpreender e você vai aumentando isso ao longo do tempo. Eu acho que isso é interessante. Você tocou num ponto bem curioso, assim, que nós vemos muito isso no dia a dia, Edgar, como professor e como educador financeiro, deve ver bastante isso também, né? Muitas vezes, quando a gente fala de finanças pessoais, a maioria das pessoas pensa que é sobre matemática, né? O Edgar é professor de matemática, mas sei também que ele é muito estudioso no ramo emocional, né, da inteligência emocional e etc. Eu diria que é muito menos sobre matemática e muito mais sobre controle das emoções, né, e das escolhas. Existe uma frase que eu gosto muito, que é essa dicotomia entre, mas para eu fazer uma previdência eu preciso abrir mão do presente, então eu vou ter que abrir mão do cafezinho, uma frase muito comum, né, vou ter que abrir mão de comprar alguma coisa hoje para talvez eu ter uma vida melhor no futuro. Eu gosto muito de uma frase que diz que não é sobre abrir mão do presente, é sobre abrir caminhos para o futuro. Né? Porque quando a gente começa a enxergar isso, eu não estou abrindo mão, porque na verdade eu estou deixando de comprar algo hoje para comprar algo para mim mesmo, só que depois. Então eu não estou abrindo mão, na verdade eu estou trocando. Né? No futuro eu vou ter condição de, inclusive com o rendimento, né, com o rendimento daquilo, ter a renda que vai sustentar as minhas escolhas do amanhã. Então é muito mais sobre equilibrar as emoções do que sobre ser um expert em matemática, um professor de matemática para conseguir fazer uma previdência. Acho que esse é um ponto bacana. Edgar deve ter também experiências sobre esse tema, né? Tá em todo dia a experiência, né? Pra gente que vive esse mundo. E é exatamente isso, né, Rafael? O alinhamento que eu tenho em relação a por que a gente tem um gap tão grande em previdência, né? Nós temos mais ou menos 100 milhões de pessoas que são economicamente ativas, ou seja, que estão lá trabalhando dia a dia, né? Por mais que tem mais de 230 milhões de habitantes, 100 milhões estão trabalhando. Desses 100 milhões, mais ou menos 11 milhões têm previdência. Então a gente está falando de 10% da população econômica ativa, 10, 11%. É muito pouco, né? E nós estamos falando que 90% vai ficar vivendo
do INSS. Então, aí eu sempre me perguntava por que essas pessoas não têm previdência, né? Eu tenho certeza que se, claro, você sentar com essa pessoa numa mesa de bar, né, tomando um café, conversar um pouquinho, ele vai fazer uma previdência, né? E isso está em todos os lugares. E aí, para exemplificar isso, chegando aqui hoje, nesse prédio maravilhoso aqui, bonito, eu digitei um elevador, aquele chique que você aperta o número e ele aponta um elevador que você vai. Aí, beleza, apertei o número, fui pro elevador. Aí entrou uma menina e ficou me olhando assim, né? Então, normalmente sempre tem, às vezes, um bancário, um profissional, mas ela era muito novinha. Então, mas eu fiquei na minha aqui, né? E ela assistia a sua palestra sobre previdência. Aí o elevador fechando e subindo, e conversa do elevador. Aí eu, pô, que legal, você trabalha na Caixa? E ela toda orgulhosa, eu era menor aprendiz e agora eu sou estagiária. E eu, parabéns pela promoção e não sei o quê. Aí, olha a surpresa do mundo e o que é educação, né? Era uma palestra que eu vim dar, não me lembro, mas era sobre previdência para gerentes, né? Ela tem o quê? Deve ter uns 18 anos, 17, 16, porque era menor aprendiz, virou estagiária, 19, né? Aí ela falou assim pra mim, no elevador, eu convenci a minha mãe a fazer uma previdência. Olha que loucura. E eu, que legal, como? E aí eu fiquei curioso, né? Como? Eu falei pra ela daquilo que você falou na palestra, do quanto que ela vai se arrepender lá no futuro, falei pra ela que ela cuida de mim e que eu não vou cuidar dela lá no futuro, que ela vai cuidar dela, ela fez a previdência. E eu, cara, que dádiva isso, porque não era um bancário que entende de finanças e tem conhecimento prévio, não era um que entende de matemática, de números, era uma menina que está começando sua jornada no mercado, começando a trabalhar como uma menor aprendiz, e ela entendeu o propósito da Previdência, por mais que ela não tenha condição financeira de fazer a Previdência dela nesse momento, ela entendeu e levou para a mãe dela, para a família dela. Então, eu acho que no fundo, o que falta é essas conversas, sabe? É essa educação financeira, porque é uma questão só de conscientização, porque a importância é indiscutível, né? Muito bom. E quando a gente pensa, né, estou tocando no ponto, né, 11 milhões de brasileiros com previdência, né, 10% mais ou menos, ou seja, uma pessoa em cada 10 pessoas tem a previdência. Quando a gente traz isso ainda para um outro recorte, né, e vamos falar, por exemplo, de quem é autônomo, de quem é microempreendedor individual, do microempresário, ou do empreendedor, do empresário, do trabalhador informal, né, que tá nessa conta, que está nesse bolo todo, né? O trabalhador assalariado, muitas vezes não, é a prática, né? Ele tem o desconto do INSS proporcional ao seu salário, então a aposentadoria vai ser proporcional à renda. Ele tem ali uma contribuição de fundo de garantia feita pela empresa, que gera alguma reserva financeira para ele, no caso de um desligamento, numa necessidade futura, ou até na aposentadoria, porque ele vai sacar na aposentadoria aquela reserva. Então, ele também precisa se adequar, né, para o complemento, muito mais para manter o padrão de vida que ele está imaginando para o futuro, mas ele tem alguma reserva, alguma proteção ali dos programas sociais que existem, ou dos mecanismos que existem para gerar reserva para o trabalhador assalariado, né? Você é empresário, empreendedor, professor, palestrante, então você conhece bem esse mundo de quem está ali construindo a sua própria futuro. Né? Exato. Os riscos mais elevados. E aí eu penso muito sobre isso, né? E esse trabalhador autônomo, né? Que muitas vezes ele está recolhendo o INSS, algumas vezes eu, por experiência, por já ter atendido muita gente, né? Vejo ele recolhendo pelo mínimo. Aí eu falava, vou recolher o mínimo, né? Quem recolhe pelo mínimo vai ter o mínimo. Essa é a lógica, né? Como é que essa pessoa pode planejar esse futuro e compensar, né, essa ausência, muitas vezes, de uma previdência social adequada à sua renda, ou até mesmo o fundo de garantia que não tem para o momento da aposentadoria. Então, esse é um tema que a gente traz muito no dia a dia, nas conversas, né, com as pessoas, que é para cada pessoa uma solução, né? Quem é um trabalhador autônomo, informal, um empresário, um empreendedor, ele precisa também sentar e junto com o seu gerente, com o gerente da Caixa, que é um especialista no assunto, que pode orientar a pessoa, fazer a conta junto, né? Sempre digo isso, né? Quando a gente sente alguma dor, a gente vai ao médico, né? E segue a receita do médico. Quando a gente quer começar uma dieta, a gente vai ao nutricionista e segue a dieta passada pelo nutricionista. Quando a gente quer melhorar a performance no esporte, etc., procura um personal trainer e segue o treino que ele está propondo.
É a mesma coisa para a previdência, né? Se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho uma dor que eu sei que eu não sei exatamente qual é ela, mas no futuro essa conta vai chegar, o gerente da Caixa é essa pessoa, é quem vai dar a receita, e aí basta seguir a receita. Tem um especialista orientando. É um tema que a gente precisa conversar mais a respeito. As pessoas que lidam com isso no dia a dia, com essas que vivem essa situação no dia a dia, tem que parar em algum momento e fazer essa reflexão, né? Ok, eu tenho minha renda, tenho minha profissão, tenho meu trabalho, mas um dia a conta do futuro vai chegar. Eu estou preparado para pagar essa conta? Né? Acho que você também, vivendo isso, deve ter algo a contribuir nesse sentido, né? Bom, tem 2 pontos aí que eu acho bem importante. Um é o que você falou dos autônomos e empresários, e eu como vivenci, né, as 2 jornadas, né? Até 2009, para ser mais preciso, até 4 de agosto de 2009, não que me marcou, mas foi a data que eu recomecei minha vida, quando eu pedi demissão de um órgão público, onde eu era gerente, já tinha uma boa carreira, uma boa remuneração, para começar do zero a minha vida de educador, né? Empreendedor, professor, /educador, /empreendedor. Então, até ali eu tinha uma estabilidade. A partir dali, tudo passou a ser incerto na minha vida. E todos os empresários são assim. E não existe momento que vai dar uma tranquilidade pro resto da vida. Daqui a pouco tem uma mudança na legislação, uma mudança no teu negócio, um concorrente que apareceu. Enfim, então você tem que ir sempre investindo, sempre com riscos muito elevados quando você vai para uma linha autônoma ou empreender, né? E aí eu digo, mais do que nunca, você tem que ter estabilidade do outro lado, porque a vida é um equilíbrio, né? Você não pode ter com a tua vida profissional com altos e baixos, e eu não sei o que vai acontecer amanhã, e a tua vida pessoal também não sei o que vai acontecer amanhã. E a Previdência, ela vai dar esse conforto para a tua vida pessoal lá no futuro. Né? Então, quando você traz a Previdência, dá um conforto para a tua família. Puxa, minha empresa pode quebrar, posso ter um problema aqui, perder dinheiro, concorrente, ter que demitir, ter que contratar. Beleza, mas a minha vida pessoal, eu estou carregando ela aqui numa outra linha, numa tranquilidade que não é em bolsa de valores a minha vida pessoal aqui, porque eu já basta a minha conta corrente da PJ. Então, é um pouco disso. O segundo ponto que você falou, Rafa, que é muito importante, ainda é um preconceito de fato do investidor de procurar um profissional no mercado financeiro. E eu também faço a mesma pergunta, né? Ele não vai lá no vizinho e fala, arranca meu dente. Pô, preciso fazer um tratamento aqui, pega o vizinho aqui, o vizinho que entende, né? Antigamente a gente ia nos vizinhos para curar, fazer um chá, mas ele vai no médico, ele vai no dentista, ele vai no personal trainer, que é uma coisa que não ia, né? Ele vai no nutricionista, no psicólogo. Agora, o que é tão importante quanto a saúde dele, que é o dinheiro dele, né? Que a gente até brinca que é a saúde financeira, né? Ele não procura um especialista. E aí, às vezes, para poder justificar, né, ele vai lá e fala que mas o banco cobra, o personal é de graça, o dentista é de graça, todo profissional que você contratar, não importa qual lugar, ele tem um valor, ele tem um custo por essa operação, pelo conhecimento, pelo cuidado, né? Agora, quando você não terceiriza esse cuidado, e eu acho que as pessoas, a minha impressão, que as pessoas não terceirizam aqueles conhecimentos que elas acham que têm. Eu brinco lá na minha empresa, que é pequena, mas eu tenho um retratinho da sociedade lá. Quando tem que definir, nós vamos fazer uma programação aqui, vai fazer um software novo, um app. Ninguém levanta a mão para o gestor de TI e fala, acho que você tem que programar em Java, Python, não sei o que, ninguém levanta a mão. Porque ninguém entende nada. Então o cara decide sozinho e não, pergunta para o especialista o que tem que fazer. Quando vai ser a festa final de ano da empresa, todo mundo tem uma ideia legal, porque todo mundo entende daquilo. E a pessoa que estudou RH, estudou aquilo, né, e trabalha com isso, tem experiência, ela passa a ser mais uma opinião. E as pessoas acham que pode decidir sozinha aquilo porque desrespeita aquilo que acha que tem conhecimento. Eu acho que com o dinheiro é a mesma coisa. Quando você vai para a saúde, eu não entendo aqui o que está acontecendo comigo, eu estou com uma dor aqui, eu vou no médico. Agora, com o dinheiro, as pessoas têm a impressão que elas entendem financeiramente. Eu sei cuidar do dinheiro. E aí ela não procura especialista para uma coisa que talvez é tão importante quanto a saúde, porque eu digo, você pode ter uma saúde perfeita. Se você tiver crise financeira, você vai adoecer. Então ela afeta a tua saúde até primariamente do que, enfim, né? Então é ainda uma questão de cultural que envolve ainda as decisões das pessoas. Pessoal, agora indo para o final aqui desse nosso bate-papo, eu queria saber qual que é o verdadeiro esforço, o verdadeiro valor da tranquilidade no futuro. Vale o esforço de começar hoje? Acho que a grande decisão é essa, né, do quando começar. Eu sempre digo que quanto mais tempo você tiver,
melhor vai ser o seu período de acumulação, consequentemente, mais recursos você vai ter no futuro. Então, o Edgar trouxe aqui que começou os filhos quando nasceram, né? Eu também tenho 2 filhos em casa e tenho previdência desde quando nasceu. Então, esse é o melhor momento, com certeza, né? Mas nem todo mundo está nessa condição, né? Qual é o segundo melhor momento? Quando eu começo a trabalhar, né? Começo a ter uma renda, como exemplos que nós trouxemos aqui hoje, né? Mas nem todo mundo começou a previdência quando começou a trabalhar. Então, existem bons momentos para começar, mas nunca é tarde para começar. Eu diria que é tarde no momento onde você fala, aposentei. Aí você olha para o teu primeiro salário como aposentado e diz, me parece que isso não será suficiente. Aí sim eu posso dizer que é tarde. Antes disso, nunca é tarde. Claro que quanto mais tempo tiver, melhor. A gente ouve muito, conversando com as pessoas a esse respeito, aquele desejo momentâneo ou imediato, né? Que as pessoas dizem assim, se eu tivesse R$1 milhão, mudaria minha vida. Hoje, se eu tivesse R$1 milhão, minha vida ia mudar. Se eu, de repente, recebesse um Pix, né, de R$1 milhão aqui, minha vida mudaria. E se eu te disser que R$1 milhão pode ser construído no tempo? Porque não basta ficar sonhando ou esperando que um dia ele pode acontecer. Claro que por uma razão do destino, por uma sorte, ele pode acontecer para algumas poucas pessoas, mas a grande maioria das pessoas poderia construir o seu próprio milhão que vai mudar a sua vida. Então é como plantar uma árvore, né? A gente planta, uma semente pequena, coloca ela embaixo da terra, rega, começa a crescer devagar, lentamente, você olha para aquilo ainda sem muita utilidade naquele momento, é mais cuidado do que utilidade, então tem o esforço de regar, tem o esforço de cuidar, tem o acompanhamento. Depois de um tempo, né, ela vai gerar sombra todo dia. Né? Então você passa um tempo cuidando daquela semente, daquela plantinha, daquela árvore, e depois todo dia você tem a sombra dela. Né? A previdência é a mesma coisa. Então tem um momento certo de plantar uma árvore, todo dia é dia de plantar uma árvore. Agora, quando eu vou colher os benefícios dela, quando ela tiver copa suficiente para me dar a sombra que ela pode proporcionar. Então eu diria que a previdência é da mesma forma. Se você quiser diminuir esse prazo, você pode. Sobrou um dinheiro aqui, vou lá e coloco um aporte adicional, com uma contribuição adicional e antecipa esse prazo aí para você se tornar um milionário também. Exatamente, isso é muito bom, porque podem acontecer situações na vida, vender um imóvel, receber uma herança, né? Quero agilizar isso aqui, né? Quero antecipar, encurtar esse prazo, recebi uma promoção, fui promovido, né? Então eu estava pagando R$200 por mês, posso pagar 400, né? Imagine essa situação, então você vai estar antecipando o seu milhão, ou quem sabe até imaginando outras quantias e um futuro ainda maior, né? A gente nunca vai se arrepender por ter tomado a decisão de ter feito previdência agora. Talvez se arrepende de não ter feito antes, no meu caso, mas não vai ter isso. Para quem não tem, para quem não conhece, tem pouca informação, talvez isso pode soar assim, um pouco mais distante, vamos dizer, né? Mas o problema maior que eu acho para essa pessoa entender e conscientizar é que hoje 99,5,6% das pessoas que têm previdência, elas estão na fase de acumulação. O que é isso? Guardando, guardando, guardando. Eu brinco que é período de ferimento, porque só dói, né? Ele tira da conta, o Pix só vai. Mas nós temos 0,4, 0,5% desses 11 milhões que já estão recebendo benefício. Eu duvido a gente sentar com uma dessas pessoas que estão recebendo benefício e perguntar, você se arrependeu da Previdência? Ele vai dizer que se arrependeu de não ter começado antes ou não ter colocado mais, mas nunca de tudo que ele fez pela Previdência. E até uma boa sugestão, correr atrás dessas poucas pessoas que a gente tem, esse 0,4, eu acho que tem muito conteúdo bacana e eles são as pessoas que estão no futuro, né? Nós, no futuro, vamos ser essas pessoas. A gente tem essas pessoas que foram pioneiras, que acreditaram na Previdência quando ela nasceu, 2002, 2003, 2004. Ali eles entenderam o valor da Previdência e esses privilegiados hoje já estão aposentados com a Previdência privada, né? E eu duvido que qualquer um deles seja arrependido. Então, eu estou no caminho correto. Excelente reflexão. Se você que está nos assistindo ainda tem dúvidas, procure um especialista. A Caixa tem uma rede enorme de atendimento pronta para te ajudar, porque Previdência pode e deve fazer a diferença na sua vida. Edgar, Rafa, que conversa boa. Muito obrigada pela participação de vocês. E se você ficou com a gente até aqui, pergunte a si mesmo, como você quer viver daqui a 20, 30 anos?
te convidamos a olhar com carinho para isso e realizar os seus planos para o futuro. Se você quer continuar aprendendo mais, vem com a gente. Siga Caixa Vida e Previdência nas redes sociais e tenha acesso a conteúdos que ajudam no seu planejamento financeiro. Inclusive, tem um QR Code aqui na tela, é só apontar a câmera do celular e seguir direto o nosso perfil no Instagram. Tem dica boa chegando toda semana. Até o próximo episódio. Tchau!